Olá, pessoal, tudo bem? Uma pergunta, né, que às vezes as pessoas fazem. O meu filho não aprende. Tem uma criança que não consegue aprender determinado conteúdo. E agora, o que fazer? Qual será que é o problema? O que está acontecendo? Bom, podem estar ocorrendo várias coisas, tá? É, o não aprender, a dificuldade de aprendizagem, ela pode estar ligada a um transtorno de aprendizagem. Ela pode estar ligada a uma questão emocional ou ela pode estar ligada a uma simples dificuldade de aprendizagem mesmo. Muitas vezes a criança ou até nós adultos mesmo não aprendemos algum conteúdo por conta da metodologia que ele é ensinado. Não quer dizer que a gente tenha uma dificuldade, um transtorno, um distúrbio, né, de dificuldade específico. Não. Quer dizer que eu não me adequo à metodologia que está sendo aplicada para ensinar aquele conteúdo. E se não está adequado ao meu perfil, à minha forma de aprender, eu vou ter dificuldade de aprender, óbvio. Então, todas essas questões, né, de quando a criança não aprende, ela precisa ser avaliada. A gente precisa fazer uma avaliação com a criança, eu verificar o que está acontecendo, quais são as dificuldades dela, quais são as potencialidades dela, e verificar também qual é a metodologia que está sendo usada para passar o conteúdo, o determinado conteúdo que ela não está aprendendo, para então a gente chegar numa conclusão. É uma dificuldade que ela está tendo, momentânea, é, tem relação com algum distúrbio, está relacionado com a metodologia, está relacionado com alguma questão emocional, porque isso também influencia muito, né, no nosso aprender. Então, todas essas questões, elas precisam ser avaliadas antes de a gente dizer, né, dar uma resposta concreta. Não tem como eu dar uma resposta concreta sem que eu conheça essa criança, sem que eu saiba como é que é o ambiente onde ela está inserida, como é que foi, como é que está sendo a estimulação dela e como os conteúdos estão sendo passados para ela. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né, bem aleatoriamente, assim, só falam, o meu filho não aprende, o meu filho não consegue ler, já está em determinado ano e ainda não foi alfabetizado, ainda não consegue escrever, ou está com dificuldade na matemática e etc. E aí já querem uma resposta automática. Mas nós, como profissionais, não podemos dar uma resposta sem que a gente faça uma avaliação corretamente e verifique todos esses pontos que eu falei para vocês, né? Inclusive a questão emocional, que muitas vezes as pessoas desconsideram a questão emocional, mas a questão emocional, ela é muito importante e ela influencia muito. Como é que está o ambiente nesse momento? Desde quando que está ocorrendo essa dificuldade? Começou agora? Já vem desde que iniciou na escola, né? Tudo isso a gente precisa avaliar para a gente descobrir se está ligado a alguma coisa um pouquinho mais séria, que tem que fazer, né, uma intervenção mais prolongada, ou se é algo mais momentâneo, que pode ser corrigido facilmente. Quanto à metodologia, muitas vezes a gente chega à conclusão que o sujeito não está aprendendo aquele determinado conteúdo porque a metodologia não está favorecendo ele. Isso significa que o profissional que está aplicando, que está passando esse conteúdo é ruim? Não, gente, de maneira nenhuma. O que significa é que cada professor tem um método de ensino. Muitas vezes o professor ele consegue aplicar, né, ensinar determinado conteúdo de várias formas, ele consegue utilizar vários métodos, já com o intuito de alcançar o maior número de alunos, né? Porque o professor sabe disso, que nem todos aprendem no mesmo ritmo e nem todos aprendem da mesma forma. Só que o problema é que em uma classe, geralmente nós temos de 20 a 30 alunos, né? Em algumas escolas, às vezes, tem até mais. Então, nós temos que entender que o período que esse professor tem, né, o tempo que ele tem disponível ali, não dá para ele ensinar cada aluno de forma individual. Ele faz o melhor que ele pode,
né? Ele tenta alcançar o maior número de alunos possíveis. Mas nós sabemos que não tem como ele ficar ali 30 minutos com uma única criança, principalmente nos anos iniciais, onde todas as crianças querem atenção, estão em dúvida, estão com alguma dificuldade. Então, o professor ele também tem as suas limitações, as suas dificuldades dentro do ambiente escolar. Uma coisa é um professor pegar uma criança e se dedicar únicamente, exclusivamente a ela ali. Não, vou ficar 1 hora com essa criança para alfabetizar ela. Todos os dias vou ficar esse período, vou me dedicar a essa única criança. Outra coisa é você ter 20, você ter 30 alunos ali que precisam aprender, que têm dúvidas e que precisam de atenção. E muitas vezes a metodologia que está sendo usada não tem alcançado uma criança específica, né? Mas não quer dizer que o professor seja ruim. Não, esse professor ele pode ser excelente, né? As outras crianças podem estar aprendendo de maneira extraordinária com a metodologia dele. É aquela criança que não está conseguindo acompanhar porque ela aprende de uma forma diferente. Então, se esse pai, né, se essa mãe tem condições de pagar um reforço escolar, colocar essa criança, às vezes até no reforço que é oferecido pela escola, porque a escola também, em algumas escolas, dependendo da situação da criança, ela oferece o reforço escolar no contraturno. Então, se existe essa possibilidade de essa criança fazer um reforço, né, ou fazer um reforço particular, ou com um professor específico, ou numa clínica psicopedagógica, né, ou contratar um psicopedagogo para avaliar, para verificar se essa criança, se essa dificuldade realmente é pontual, se está ligada à metodologia ou se está ligada a outras questões. Então, se esse pai, se essa família, se essa mãe, né, tem essas condições, excelente, porque daí nós vamos poder pontuar, né, vamos poder verificar e ter uma melhor clareza da situação e saber o caminho a seguir para que essa criança, para que esse adolescente se desenvolva da melhor maneira possível e siga, né, aí com as suas questões de aprendizagem. Então, é muito importante. Se você tem condições e vê que o seu filho está com dificuldade, não hesite em buscar uma ajuda profissional, né, para sanar o quanto antes, porque senão, se você deixa uma dificuldade e depois outra, isso vai formando lacunas no aprender, vai empilhando e depois, quanto mais ele for avançando os anos, pior vai sendo, né, a aprendizagem dele. Então, quanto antes resolver, melhor. Mas nunca julgue o profissional, né? Nunca diga que aquele profissional específico ele é ruim. Não, gente. Ele pode não estar alcançando determinada criança, mas isso não quer dizer que ele é um profissional ruim. Quer dizer que é aquela criança, é aquele sujeito, sou eu, muitas vezes, que não aprendo com aquela metodologia, tá bom, pessoal? Só para esclarecer aí, para que as pessoas muitas vezes, né, acabam responsabilizando um profissional A ou B e nem sempre é assim, tá bom? Um beijo aí para todos. Tchau.